O pensamento básico e fundamental de Paulo em Gálatas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o nosso estudo do livro Paulo, Vida e Pensamento do teólogo luterano Udo Schnelli, na nossa série sobre a carta aos Gálatas. Nesse momento a gente sai um pouco da introdução ali do capítulo do Udo Schnelli e a gente entra um pouco mais assim no centro da sua argumentação, onde ele vai começar a falar da doutrina da justificação pela fé. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que o Udo Schnelli está comentando Gálatas, e ele tem aí uma introdução, né, sobre os primeiros capítulos, e a partir de agora ele vai falar de Gálatas 2,16 em diante, né? E em função disso, então, a gente entra agora no coração da argumentação de Paulo em Gálatas. Por isso, inclusive, o nome da sessão é esse pensamento básico e fundamental de Paulo em Gálatas, que vai, de alguma maneira, então, responder ao contexto do que ele vem explicando até aqui dentro da carta, né? Então Paulo explica que ele recebeu um evangelho da parte de Deus e não da parte da igreja, não da parte de apóstolos, não da parte de anjos, não da parte de homens. Por isso ele tem autoridade, ele conta um pouco da sua trajetória, da sua história, do incidente que ele teve tanto lá no Concílio dos Apóstolos, quanto depois em Antioquia, quando alguns da parte de Tiago chegaram, Pedro foi meio que hipócrita e dissimulado, e ali Paulo luta pela verdade do Evangelho para que as coisas não fossem daquela forma. E em função disso ele vai desenvolver a sua argumentação da justificação pela fé, tanto na experiência de judeus quanto de gentios, que de alguma maneira iguala judeus e gentios, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então é isso, eu tenho aqui para ler 3 páginas do livro e vamos então para a leitura, tá? Essa é a seção 11.3, sobre a doutrina da lei e da justificação na carta aos Gálatas. Aí o Udo Schnelli escreve assim: em Gálatas 2,16 encontra-se a primeira evidência literária clara para os pensamentos básicos e fundamentais da doutrina paulina da justificação. Todos nós, né, já estudamos muito a doutrina da justificação, né, no contexto de igrejas protestantes reformadas de uma forma geral. No adventismo isso não é uma exceção. Existe todo um universo de pensamento adventista a respeito da doutrina da justificação, e o Udo Schnelli está dizendo que Gálatas 2,16 seria a primeira expressão literária clara desse conceito em Paulo, tá? Aí ele diz assim: Paulo recapitula no verso 15 a posição tradicional judaica e judeu-cristã, respectivamente, para aproximar-se a partir da valoração negativa dos gentios. Basicamente é o seguinte, né? Vamos dar uma lida aqui para vocês entenderem um pouco a argumentação do Udo Schnelli. Ele está dizendo o seguinte, ó, que em Gálatas 2, verso 15, ele fala: nós judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, o que o Udo Schnelli está dizendo aqui é que no verso 15, quando se faz uma distinção entre judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, e quando depois se coloca que ninguém será justificado pela lei, mas pela fé em Cristo, ele está trabalhando em 2 paradigmas um pouco diferentes, tá? Isso precisa ficar claro para você entender o pensamento do Udo Schnelli. Lembrando, inclusive, que aqui a gente não necessariamente está concordando com o do Schnelli, a gente está simplesmente entendendo como que ele pensa. Então ele está dizendo o seguinte, que essa divisão entre judeus e gentios, que é bastante evidente em vários contextos da Bíblia, em vários contextos da história do povo hebreu, tipo, nós somos o povo escolhido, os gentios não. Então nós somos salvos, os outros não. Deus quer o nosso bem, dos outros não. A gente tem que cumprir essa lei, os outros não. Inclusive a gente pode usar os outros para
escapar um pouquinho da lei para nós mesmos, tipo, por exemplo, escravo trabalhando no sábado, né? O gentil, às vezes, em alguns contextos, foi obrigado a trabalhar no sábado para o judeu, mesmo isso também sendo contra o mandamento, porque o judeu pensava assim, o gentil já está lascado mesmo, pode fazer aí o que precisar fazer no sábado, sem que eu precise fazer, né? Então, essa divisão, como se os judeus fossem melhores e os gentios piores, ou o gentil só poderia ter algum valor se ele fosse um prosélito, tipo um não pecador, ela é eliminada pelo paradigma da justificação pela fé. Porque se a gente só pode ser justificado pela fé, seja judeu ou gentil, todo mundo sem fé em Cristo está perdido em pecado. Não importa você ter a lei ou não, você ser judeu ou não, sem Cristo você está perdido, né? Então é isso que o Dushnelli está dizendo, que Paulo ele evoca essa distinção entre judeus e gentios, ou entre gentios que se convertem ao judaísmo ou não, tipo, né? Os gentios que se convertem ao judaísmo que são prosélitos são gentios não pecadores. E os gentios pecadores é aqueles que são gentios não são prosélitos, não querem ser prosélitos e tal. Esses aí já estão perdidos, né? Mas Paulo ele está superando esta divisão. Ele está reunificando a humanidade sob o fundamento do pecado para levar Cristo à humanidade completa, seja judeu, seja gentil. Tá bom? E judeu e gentil na mentalidade de Paulo só pode ser salvo pela fé em Cristo, por nenhum outro caminho. Tá bom? Basicamente é isso. Aí ele diz assim: a diferença hamartiológica entre judeus e gentios é considerada agora abolida. No sentido de que, à luz da justificação em Cristo, o não ser pecadores dos antigos judeus em comparação aos gentios já não existe. Ou seja, se alguém imaginava que os judeus eram melhores que os gentios, porque eles tinham uma lei, aí eles cumpriam mais ou menos essa lei, enquanto os gentios não tinham e por isso não cumpriam, ou mesmo se conhecessem alguma coisa da lei judaica também não cria e não cumpria. Então aqui nesse caso os gentios eram os pecadores, os judeus não. Agora não. Essa diferença hamartiológica ela foi para o espaço. Agora é todo mundo pecador que precisa do Salvador que é Cristo, tá? Que é o ponto central de Gálatas 2, verso 16. Aí ele fala assim, Paulo adota em Gálatas 2,16 possivelmente partes do Salmo 143, verso 2, que aqui basicamente diz o seguinte, ó, tá aqui aberto. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então o Dushnelli comenta aqui e diz o seguinte, que provavelmente Paulo usa trechos do Salmo 143, 2 para formular Gálatas 2,16, mas ele faz algumas mudanças de palavra e ele diz assim, a maior diferença ao texto dos Salmos é o acréscimo do termo ek ergon nomu, né, pelas obras da lei. Com Gálatas 2,16, Paulo dá um passo decisivo para além do acordo da Convenção dos Apóstolos e do ponto polêmico do incidente antioqueno. Enquanto ali ele ainda reconhecia a convivência da fé em Cristo com a fidelidade à Torá, no caso de judeus cristãos, ele agora afirma que ninguém pode ser justificado diante de Deus por obras da lei. Então, o que o Dushnelli está argumentando? Que Paulo ele tira a sua argumentação sobre a justificação pela fé e sobre todo mundo ser pecador do Antigo Testamento. Ele modifica um pouco a linguagem do Salmo, de onde ele tira essa coisa da universalidade do pecado, e ele acrescenta a ideia de que, pelas obras da lei, ninguém supera essa condição de pecador. Então isso iguala o judeu, mesmo que ele guarde a lei, ao gentil que também não guarda a lei, porque, tipo assim, mesmo o judeu guardando a lei, ele não deixa de ser pecador por causa disso, senão o Salmo estaria errado. O Salmo diz, não há justo nenhum, mas não, se o judeu cumprisse a lei direitinho, ele seria justo e não se cumpriria essa palavra aqui. Então, ou seja, o paradoxo aqui é que o judeu que cumpre a lei também é um pecador. Então ele não está numa situação muito melhor do que o gentil que não cumpre a lei também é pecador. Então cumprir ou não cumprir a lei nesse caso não faz de você um não pecador. Então sendo assim, cumprindo ou não cumprindo a lei você é um pecador, ou seja, sendo judeu ou sendo gentil você é um pecador que precisa de Cristo. Pronto. Assim Paulo iguala judeus e gentios. Aí o Dushnelli fala uma coisa interessante, com a qual não necessariamente eu concorde, mas é interessante a gente destacar. É que Paulo ele dá um passo além
daquilo que foi colocado ali no Concílio de Jerusalém, né? Então, em algum momento ele reconhecia essa convivência de um cristianismo judaico que tem que se circuncidar e guardar a lei, etc., com o cristianismo sem circuncisão para ser pregado aos gentios. Mas aqui Paulo está entendendo que não pode fazer essa divisão mais. E agora, independentemente de judeu ser circuncidado ou não, se ele não tiver fé em Cristo não vai ser salvo, acabou. Tipo assim, já não dá muito bem para conviver com esses dois tipos de cristianismo, e aí um desses cristianismos vai ser falso, que seria lá o cristianismo de Tiago, de Pedro, dos apóstolos em Jerusalém, e o único cristianismo verdadeiro será o de Paulo. Pelo menos assim, essa é um pouco da impressão que passa da argumentação do Schinelli, com a qual eu não concordo. Tá? Eu não concordo que existem dois cristianismos no Novo Testamento, um dele é herético e outro é correto. O de Paulo é o correto, o dos outros aí, carta de Tiago é heresia, cartas de Pedro é heresia, carta de Judas é heresia, só o evangelho verdadeiro é o de Paulo. Eu não concordo com isso, tá? Se alguém tem uma visão um pouco mais liberal, um pouco mais crítica e que vê contradição entre os autores bíblicos, aí pode entender de uma forma um pouco diferente, tá? Eu não concordo com isso. Seja como for, bem interessante a visão. É como aqui, Paulo inicialmente ele concorda um pouco com essas coisas, depois que ele vê que não funciona, ele chuta o balde e diz que não, que o evangelho é antagônico à lei, e você só vai ser salvo pelo evangelho, pela fé em Cristo, que se exploda se você guarda ou não guarda a lei, né? No caso aí, a Torá e circuncisão, dentre todas as demais coisas da Torá e tudo mais. Legal. Aí ele continua aqui dizendo assim: dessa maneira, subtraiu-se aos judeus sua vantagem de eleição. Fora da fé em Jesus Cristo não existe outra possibilidade de ser justo diante de Deus. Desta forma, tanto judeus cristãos como gentios cristãos encontravam-se na mesma situação hamartiológica e soteriológica. Esse é um ponto importante da gente também destacar algumas coisas aqui. Eu concordo 100% que a eleição de Israel não lhe tornava superior aos gentios. Tanto que a eleição de Israel tinha por objetivo incluir os gentios. Israel tinha que ser uma luz para dali sair a palavra de Deus, o exemplo de uma nação dedicada a Deus, né, uma nação real de sacerdotes e tudo mais. E a ideia com isso era trazer os gentios para a aliança. Então nunca foi uma coisa do tipo assim, vocês são os queridinhos de Jesus e de Javé e vocês vão ser salvos, os demais são pecadores excluídos e por isso existe uma diferença fundamental entre quem é de Israel e quem não é. Não, essa não é a mensagem bíblica ao meu ver. Tá? E eu concordo com o Schinelli quando ele diz aqui que qualquer vantagem de eleição da parte de Israel fica relativizada quando a fé em Cristo surge. Agora Israel tem que decidir se crê ou não crê. E se Israel não crê, qualquer vantagem de eleição vai para o espaço. Porque no fim, Israel acaba, quando rejeita Cristo, rejeitando aquele que deu a lei a Israel. Foi o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que o verbo que era Deus se fez carne, né? Então é isso, e aqui o ponto é, qual que é a conclusão disso tudo? Fora da fé em Cristo não tem possibilidade de ser justo diante de Deus, e nesse ponto eu concordo 100%. Todavia, o que deve ser talvez enfatizado, em contrário ao que o Schinelli está argumentando, é que muita coisa que vinha da prática da lei implicava em fé em Cristo. Então, quando lá no Antigo Testamento se matava o cordeiro e se derramava sangue do cordeiro e por isso tinha perdão de pecado, isso era uma forma simbólica de colocar fé no cordeiro, que é Cristo, que tira o pecado do mundo, tá bom? Então, nesse sentido, realmente não existe uma outra forma de ser justo a não ser pela fé em Cristo. Entretanto, antes de Cristo vir ao mundo, existia todo esse sistema judaico para simbolizar o Cristo que viria, e se você tivesse fé naquilo, você tinha fé em Cristo, e por isso seria justificado, tá? Então precisa lembrar um pouco dessa relação, que ela é importante. Porque não é que lá eles eram justificados pela lei, é que lá o cumprimento da lei implicava que eles tinham fé no Cristo que viria e derramaria o seu sangue como servo sofredor, e aquela conversa toda da palavra de Deus, tá? Pelo qual ele faria a aliança eterna e tudo aquilo que está lá nos profetas e na lei, tá bom? Beleza, legal. Seja como for, conclusão aqui é perfeita. Judeus cristãos e gentios cristãos estão na mesma situação, tá? Ambos são pecadores e ambos são salvos pela fé em Cristo. Ponto. Acabou.
Muito legal. Aí ele termina dizendo assim: a distinção histórico-salvífica entre judeus e gentios, que se manifesta em Gálatas 2, até o verso 15, agora no verso 16 é liberada de sua restrição, tanto por meio de individualização quanto por meio de universalização. Paulo aqui abre um novo nível de argumentação. Toda soteriologia, nomologia, hamartiologia são introduzidas em um sistema coordenado, cuja base é a cristologia e cujo plano temático é a antropologia. Só para vocês entenderem. O que o Duchinelli está dizendo aqui que é o seguinte, que Paulo ele faz uma revisão da relação entre judeus e gentios. Inicialmente ele mantém essa distinção, depois a partir do verso 16, ele rompe com essa divisão, pregando a fé em Cristo para ambos os grupos. E assim, o que ele faz? Ele coordena toda a sua visão da salvação, toda a sua visão da lei, toda a sua visão do pecado, à luz da cristologia, de que Cristo é o Salvador, que morreu pelos pecadores. E cuja base é o fato de que todo mundo peca, seja judeu, seja gentil. Então, essa realidade da universalidade do pecado, à luz da morte de Cristo por todos os pecadores, sejam judeus e gentios, fazem com que Paulo construa a sua doutrina da salvação, a sua doutrina da lei e a sua doutrina do pecado. Então, a lei não resolve o problema do pecado, por isso Cristo resolve o problema do pecado. Por isso, se você não tem Cristo, o problema do pecado não está resolvido na sua vida, independentemente da sua relação com a lei. E nesse ponto o argumento é perfeito e não tem adventista que discorde, só para deixar a nota aqui, tá? Legal, interessante. Aí ele continua dizendo assim: a pergunta se a circuncisão ainda é um elemento integrante, indispensável da autodefinição do cristianismo, é agora ampliada por Paulo. Quais os poderes e quais as forças fundamentam a identidade e a existência cristã? Porque aqui o que se coloca à luz não é só a circuncisão, agora o problema é maior, né? Se a gente é salvo pela fé em Cristo, não pela lei, não é só não pela circuncisão especificamente, a gente vai ter que discutir a lei de uma forma mais ampla, não só a circuncisão, né? Ou seja, quais são os poderes e forças que fundamentam a existência cristã? Eu sou cristão porque eu guardo a lei, eu sou cristão porque eu tenho fé em Cristo. Depois a gente pode provocar, é possível ter fé em Cristo sem guardar a lei? Tipo assim, a lei ensina a amar o próximo, agora eu creio em Cristo, mas eu não amo o próximo. Como é que funciona isso? Então a fé em Cristo implica infidelidade à lei? Sim, não e por quê? E caso sim, em que termos sim e em que termos não? Porque, por exemplo, a lei prega tanto o amor ao próximo quanto a circuncisão. Agora eu sou cristão, então eu tenho que amar o próximo, mas eu não tenho que me circuncidar. Então agora a fé em Cristo, ela compartimentaliza a lei e tem aspectos da lei que permanecem no cristianismo, tem aspectos que não permanecem. E aí a grande discussão vai ser quais elementos permanecem e quais não. Circuncisão, por exemplo, é um tema que a gente tem um pouco de clareza que não permanece. E os demais temas da lei? Por exemplo, a lei diz que você não pode transar com, sei lá, tio, tia, essas coisas assim, incesto, né? O Novo Testamento não fala nada sobre isso. Esse aspecto da lei permanece vigente para o cristão ou não? Se o cara é cristão, tem fé em Cristo, ama o próximo e casa com a tia, ele está transgredindo a lei de Deus e está se perdendo por isso ou não? Esse é o tipo de dúvida que se evoca. Guarda do sábado, fazer distinção entre comida limpa e comida imunda, e vários outros aspectos, assim, né, da consciência judaica, da lei e tudo mais, como é que funciona ou não. Aí vocês começam a entender, né, o cerne polêmico da carta aos Gálatas e das suas múltiplas interpretações e tudo mais. Aí ele diz assim, Paulo interroga a existência a respeito da origem cristã mais de 20 vezes em Gálatas 2:16 até o capítulo 3, verso 24. O estar em Cristo, né, que é a discussão dele aqui. Isso determina a estrutura e a orientação da vida humana. Para Paulo, uma existência justificada por Deus não pode ser o resultado das obras da lei. Ou seja, o conceito de justiça pela fé em Cristo e justiça pelas obras da lei estão diametralmente opostos, ok? Maravilha, muito bom o Duchinelli. A partir do próximo vídeo, a gente vai falar então mais especificamente do conceito de obras da lei em Gálatas na visão do Udo Schnelli. Até lá, um abraço.